Bom, primeiramente, bom dia. Certo, aqui temos a nossa segunda parte da apresentação. Como vocês viram na peça, a gente apresentou um teatro, a vida de uma jovem que não tinha amor pela vida, né? Ela comia o que queria, fazia o que queria, não ligava ao mínimo para a sua saúde. E o futuro dela realmente foi bem triste, no caso, a morte. E nós, se nos conscientizarmos, podemos mudar essa estatística. Para ter uma boa qualidade de vida, precisamos adotar 3 métodos. O primeiro método é uma boa alimentação. Mas para isso a gente precisa conhecer um pouco mais dos nossos alimentos. Certo? Existem 2 tipos de alimentos orgânicos e inorgânicos. E quais seriam a diferença dos dois? Os orgânicos é que não são tratados com agrotóxicos, antibióticos e alguns produtos que são utilizados na agricultura. Mas muitas pessoas pensam que os alimentos orgânicos são só legumes, frutas e verduras. Não. Podem ter carnes, ovos e entre outros. Os alimentos inorgânicos não quer dizer que eles não sejam bons para o consumo. A realidade têm os mesmos nutrientes que os alimentos orgânicos. Mas a diferença dos alimentos orgânicos e inorgânicos é que muitas pessoas não compram por quê? Porque se torna mais caro. A produção dos alimentos orgânicos é mais baixa, por não ter a utilidade de agrotóxicos, essas coisas. Os agricultores produzem menos, até porque os alimentos inorgânicos gastam bem menos do que os alimentos orgânicos, certo? Para uma alimentação bem balanceada, precisa ter frutas, verduras, aquela mesma coisa quando a gente vai fazer uma dieta, a gente precisa. E também, como vocês podem ver aqui, a variedade de frutas é muito importante. Porque cada fruta, como essa daqui que vocês veem, os caju, a manga, a banana, a abacaxi, a maçã e a tangerina, tem vários tipos de vitaminas diferentes que influenciam no nosso corpo, nossa vida, em geral. Alimentar-se bem não significa sair comendo tudo e viver pra frente o que dá vontade. Alimentar-se bem, como você precisa, é fundamental, porque você precisa ficar o seu bem-estar mental e físico. A grande maioria das doenças são por causa que as pessoas não se alimentam bem, o mau hábito delas se alimentarem. Isso provoca muitas doenças, como distúrbios alimentares, que é a anorexia, nervosa, bulimia nervosa, e depressão, hipertensão, doenças cardíacas como AVC, infarto e diabetes. E com uma boa alimentação você pode prever muitos desses alimentos, como pode evitar muitas dessas doenças e até erradicar muitas dessas doenças com isso. O segundo método é estar em sintonia com o corpo e a mente. A atividade física é o movimento do corpo que consome energia. Andar de bicicleta, jogar futebol e dançar à noite são os bons exemplos de atividade física. O benefício da atividade física não está apenas na sua prática, mas também no local e o propósito que ela é realizada. Todos nós devemos praticar exercícios físicos para o seu bem-estar e também para melhorar algum aspecto do corpo que lhe é desejado. É importante também para manter e perder o peso, sempre no equilíbrio e mantendo assim o seu corpo certo. Algumas atividades físicas são bastante benéficas para o corpo, como atividades aeróbicas que aumentam a frequência da cardiovascular e respiratória, como a natação e a corrida, atividades de resistência física que ajudam no movimento dos músculos e na construção dos ossos, como o levantamento de peso, e atividades de flexibilidade, que ajudam na elasticidade física, como a yoga e a dança. Para se movimentar, não é preciso frequentar academias, ser sócio de clubes ou ir à praia. Caminhar com regularidade é uma forma simples e grátis de evitar doenças cardíacas. É recomendado para todas as idades, sendo que para os idosos é sempre melhor buscar um médico antes de começar a rotina das atividades físicas. Para um bom desenvolvimento e crescimento, começar a atividade física desde criança é o ideal. Jovens e adultos vivem mais tranquilos e saudáveis quando exercem as atividades físicas. Fique tranquilo. Respeito. O exercício físico é bom tanto para a mente quanto para o corpo. As pesquisas mostram que o exercício físico regularmente melhora a saúde mental e emocional, melhora o bom humor, reforça a autoestima e aumenta a confiança para lidar com o que quer que apareça na sua frente. No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande importância.
a população atual não gasta tanta energia, tanta caloria por dia quanto gastava 100 anos atrás. Isso mostra que vem crescendo cerca de 70% aproximadamente da população brasileira sedentária. E mais do que obesidade, hipertensão, e diabetes, colesterol alto. A pessoa que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa, ela diminui o risco de doença do coração em 40%. Isso mostra que pequenas mudanças no nosso hábito de vida podem causar uma grande diferença na melhora da saúde e na qualidade de vida. O terceiro e último método é estar em comunhão com o meio inclusive. Mas para isso eu preciso preservar o meio ambiente, que não vem acontecendo com frequência nos últimos tempos. E o que mais nos prejudica é a poluição. Os principais poluentes congeradores são o material particulado, dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, os compostos orgânicos e o ozônio. Em lugares onde ocorre muita poluição, nascem cerca de 5% mais meninos do que meninos. Isso ocorre por quê? Porque a poluição ela prejudica a produção do gameta masculino, no caso Y, e assim dando maiores chances ao feminino fecundar o óvulo. E a poluição, ela prejudica também o bem-estar, a alimentação, a qualidade de vida social e o meio ambiente. A poluição hoje é dividida em cinco tipos mais conhecidos, né, por nós. Você pode ver que a poluição sonora nada mais é do que aquele excesso de barulho, de ruídos, que a gente escuta em carros, em motores, em indústrias. Só que o homem urbano, ele já se acostumou tanto com aquele barulho que para ele já é normal. Só que o que acontece? Ele pensa que aquilo é normal, só que não é, aquilo continua prejudicando a sua audição. Aí o que eles fazem? Só que assim, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela prevê o quê? Que a audição humana, ela aguenta apenas 65 décibels. O que são esses décibels? Justamente a intensidade ou o volume desses sons. Só que o que acontece? O ser humano, o homem normalmente, que trabalha em torno de 8 horas por dia e fica exposto a em torno de 85 decibéis por turno de trabalho, ele acaba em menos de 2 anos apresentando problemas na audição do que uma pessoa que trabalhasse com uma quantidade menor. Só que o que acontece? Eles preferem o quê? Não, vamos dar um pouco de proteção, uma proteção ilusória para esses funcionários, né? Eles dão um tipo de tampões e fones de ouvido para ver se amenizam o impacto com a audição. Aí o que acontece? Aqui nós vamos ter dividido um nível, mais ou menos, da quantidade de décibels com relação aos ruídos. Então, variando de 0 a 20, nós vamos ter o quê? Aqueles barulhos normais da natureza, ou seja, que não nos agridem quase nada. Variando de 20 a 40, nós vamos ter aquelas conversas mais silenciosas, mais baixinhas. De 40 a 60, uma conversa mais normal, no nível que a gente está agora, né? Aí, variando de 60 a 80, nós já vamos ter os motores de automóveis. E de 100 a 120, de mais ou menos 80 a 100, vão ser essas buzinas de carros, brincadeiras de fábricas, indústrias. E de 100 a 120 vão ser o quê? Normalmente, esses discotecas, essas festas que tem um som... Polo, luau, talvez, logo que não é mais luau hoje em dia, né? E a decolagem de aviões, que hoje a aviação civil é considerada uma que mais agride a audição humana. E nós vamos ter em segundo aqui a poluição visual. O que é essa poluição visual? É justamente esse excesso de imagens, esses outdoors, que por um lado é uma espécie de informação, só que por ser um tema totalmente recente, ele divide opiniões ainda. Aí o que acontece? Um pessoal diz, não, isso daí é legal, porque vai lhe dar informações de para onde você ir, para você se dirigir. E outros dizem que não, que já é um excesso de coisa, é um policiamento estético, é uma limitação do seu campo de visão. Poluição atmosférica é aquela que afeta as condições do ar que respiramos. As principais fontes são indústrias, automóveis, com as poluições, né, que eles transmitem para a gente. Esses gases trazem uma série de doenças para a gente, respiratórias, alergias, que são mais prejudiciais para as crianças e os idosos. A poluição da água, a poluição dos corpos hídricos, os rios, lagos, é a mais comum de todas, já que as poluições do solo e a da atmosfera, com a chuva, vão tudo para a água. Isso é a poluição mais comum. E a do solo é tudo que é jogado sem motivo algum, constituído como uma poluição. A gente queria agora que vocês fossem pra ali, pra gente poder mostrar o vídeo, tá certo? Porque não deu pra gente arranjar a televisão por causa da chuva, mas a gente vai mostrar e depois vocês vêm pra cá que a gente tem outra surpresa pra vocês. Tá bom?